começar, antes de fazer até a chamadinha da vinheta, eu quero que você traga a treta, VH, porque esse episódio aqui, ele nasceu de uma treta. A Carol, ela nem tá sabendo da treta, eu só chamei, Carol, assunto legal pra discutir, vem. Ela foi, chegou aqui no meio do pá, pô, todos os tiros. Eu quero a treta, VH, cadê a treta? Pô, eu vou até tentar achar o tweet aqui do lado que eu falei há um tempo atrás. E bombou, né? Inclusive bombou, a galera curtiu pra caramba, compartilhou e pá. Deu muita treta. Mas no final, o argumento era um argumento relativamente simples, tá? Vamos começar arranhando o argumento, né? De que eu, pessoalmente, sempre abominei qualquer tipo de menção que a gente faz no mundo corporativo, né? De que a empresa é uma família. Então, aquela coisa de quando a gente vai falar que aqui todo mundo se gosta, todo mundo se respeita e aqui a gente é uma família. Bem-vindos à família Lambda 3, bem-vindos à família K21, bem-vindos à família sua empresa. Não sei onde você tá hoje, Carol, depois você fala. Mas eu sempre abominei esse tipo de discurso. Tô no PicPay hoje. Bem-vindo à família PicPay. Tô na família PicPay. E eu sempre abominei isso. Eu acho que é uma maneira que a gente usa de construir uma relação bastante problemática e principalmente de infantilização com as pessoas e, por que não, mais uma das estratégias de construir histórias e narrativas que permitem com que a exploração aconteça das pessoas dentro da organização. Bom, esse era o argumento do meu tweet, depois eu leio ele direitinho quando eu achar aqui, mas era isso, e aí eu me lembro que você, Lula, não concordou na hora, imediatamente. Tá lançada a treta. Léo, solta a vinheta. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje o clima aqui tá quente porque esse episódio vem diretamente do Twitter. E no Twitter as coisas pegam fogo, né? O Twitter tá lá. Eu já vi uns Twitter falando assim, ó, eu tô aqui pra tretar. Se fosse por paz, eu tava na ONU. Então é bem... Mas é pesado. Mas é brincadeira porque vocês já conhecem o convidado aí que abriu o episódio. Ele já esteve aqui falando sobre o segredo para encontrar boas empresas e bons talentos. Ele já esteve aqui falando sobre a história da agilidade. Inclusive, compartilhei esse episódio esses dias sobre a história da agilidade. Um monte de gente me procura por causa desse episódio. Foi muito bacana gravar e bater um papo sobre a nossa comunidade. Realmente muito bacana. Eu só não lembro o número do episódio porque eu não tenho memória, mas quem quiser saber, k21.link/lovetheproblem, tem lá uma lista, é um deles lá, tem todas as referências. Nas referências desse episódio, vai ter o link pra esse outro episódio. Inclusive, né, ó, Inception, loucura. Mas você já conhece ele, Vitor Hugo Germano, VH. Fala, VH, beleza? Gente, obrigado pelo convite, mais uma treta, mais um episódio do podcast. Eu tava falando no mudo aqui, mas o pessoal que tá acompanhando a gente no Spaces, no Twitter, ouviu eu falando 2 vezes. O VH nada, o Léo também ouviu, porque o Léo é aquele que tudo ouve. Pra quem não manja desse lance de Twitter, Spaces e tudo mais, a gente também não manja. A gente tá descobrindo agora. Tem um lance de live direto no Twitter, então a gente tá cada um com sua conta pessoal aqui experimentando. Vamos ver no que dá. Inclusive, Twitter do VH, o meu Twitter e o Twitter da nossa convidada vão estar no k21.link/lovetheproblem também, lá no nosso backstage. A nossa convidada aqui, ela também já é conhecida, já é de casa, né? Já tá aí com o pé na mesa, tranquilona. Fica aí, dorme por aqui mesmo. Amanhã você toma um café da manhã tranquilo. É de casa, Carol Serpejante. Oi, Carol. Olá, inclusive tava conversando com o Panda hoje, sugerindo um episódio pra gravar o Love the Problem, de um tema com convidado também, de novo. É como se eu trabalhasse aqui, né? Basicamente.
É a segunda vez que eu faço isso. Teve o episódio da vulnerabilidade da liderança, que também foi assim. Cheguei pro Panda e falei, olha, tem um tema incrível, uma pessoa maravilhosa, vamos gravar, já vou deixar marcado aqui na agenda, tá? Pra gente fazer. Bem-vinda à família K21, Carol. Zoeira, calma, segura aí as tretas. Mas já é de casa, Carol, tá por aí, tá tranquilo. O último episódio que você puxou, inclusive, foi sobre liderança, né? Esse aí, vulnerabilidade na liderança, foi esse. Vulnerabilidade na liderança com Diego Panda, episódio bom, hein? Recomendei hoje também esse, pra uma galera da liderança, pesadão. Mas quero ir pra treta. VH falou que discorda bastante do uso da metáfora da empresa como família. E eu acho que eu já discordei durante bastante tempo também, VH. Sabia? Eu tava tipo, isso daí, cara, não faz o menor sentido. E por que as pessoas insistem em usar e continuam usando? Até que um dia, e aí entra a história. Até que um dia eu encontrei no meu caminho um senhor sábio chamado Rodrigo Vergara. O senhor Rodrigo Vergara, que grava comigo e com a Carol o podcast Pontos e Elefantes, também patrocinado pela K21. O senhor Rodrigo Vergara, ele me falou de um conceito chamado transcender e incluir. E aí eu vou aproveitar a Carol para ela me falar mais sobre transcender e incluir. Agora eu entendi! Clássico! Eu vou aproveitar que a Carol tá aqui pra explicar isso aqui que eu tô querendo dizer pra vocês. Não, só me ajuda com transcender e incluir, Carol, porque sempre que eu falo transcender e incluir, eu sou tão ruim na parte de incluir que eu trago meu ranço junto. E já vai contra a própria ideia do transcender e incluir, né? Do transcender e incluir. Boa, não sei, eu nunca li o Ken Wilber exatamente, né, mas é um conceito que vem dele, de transcender e incluir, e a premissa que existe é que você se depara com uma realidade, com um problema que você tem ou com uma nova realidade que você precisa enfrentar. Para você enfrentar essa nova realidade, é necessário você criar novas soluções, você se adaptar, você criar talvez novos padrões. A gente no Pontos Elefantes fala inclusive do Covid, né? Então, o trabalho remoto, uma pandemia e tudo mais fez com que a gente se adaptasse de várias formas a essa nova realidade. E não dá para você criar uma nova realidade sem você incluir a realidade anterior. A partir do momento que você tenta resolver um problema negando o que existe hoje, você não está resolvendo esse problema, você só está criando uma realidade paralela, você está criando uma disfunção dentro da realidade que você tem. Então, aceitar a existência da realidade que existe como ela é, aceitar que estamos passando por um problema e aceitar que estamos encarando uma realidade a qual a gente não sabe exatamente como lidar, é a premissa para transcender. Do contrário, a gente não está transcendendo. Mas é aceitar mesmo ou reconhecer que ela existe? Porque, por exemplo, eu nunca vou aceitar um espaço completamente racista de trabalho, mas eu reconheço que ele existe. São coisas diferentes. Isso. A inclusão, quando eu falo aqui, não é aceitação no sentido de se conformar. Endossar, é no sentido de se conformar, porque também não é isso. Se a gente está falando de transcender, a gente está falando de transcender a uma nova realidade, uma realidade diferente. Só que para eu transcender para essa nova realidade, eu preciso primeiro entender que estamos num ambiente racista. Aceitando que eu tô nesse lugar, né? Aceitando no sentido de entendendo que eu tô aqui, incluindo essa realidade na minha realidade, eu consigo transcender para uma realidade diferente. Que é o conceito assim, eu preciso usar o que tá aqui na minha volta, né? Eu preciso usar dessa realidade que tá aqui, eu preciso incluir essa realidade na minha realidade nova. Essa é a pegada do transcender e incluir. E aí, pegando o exemplo do Covid, como a gente dá no próprio Pontos, uma coisa é a gente falar que é só uma gripezinha, que não vai dar nada, que tá tudo bem, que não precisa tomar vacina. Todas essas coisas são negar a realidade existente e você cria uma disfunção dentro dessa realidade. Você não resolve o problema. É nessa linha. É sensacional. Eu não sei se ela tá discordando do que eu falei, não. Não tá. Não tá. Então, baseado nisso, VH, eu venho tentando, sem tanto sucesso, entender mais sobre esse lance de transcender, incluir e tal. Então eu venho tentando evitar, negar a existência de alguma coisa e mais reconhecer como essa coisa surgiu e entender como que a gente supera isso.
É o que eu venho tentando fazer. Mas tô caminhando. Sabe quando você tá começando a engatinhar nessa estrada, assim? Toma ali terapia junto, né? Vai tudo junto, assim. E aí, nesse aspecto da empresa como família, o que eu enxerguei, VH? E aí, acho que esse que é o ponto que eu queria mais trazer pro caldo aqui, pra complementar o tempero. Eu trabalhei, eu já falei disso em outros episódios também, inclusive, eu acho. Não sei, se não falei, tô falando aqui, mas eu comecei minha vida profissional dentro de tecnologia, né? Trabalhando pra uma consultoria de desenvolvimento de software daquelas mais tradicionais possíveis, para usar um adjetivo tranquilão aqui. E foi lá que eu aprendi a programar e tal. Eles fizeram um programa de estagiário que ensinavam a programar e pipipi, papapá e tudo mais. E tava lindo, assim. Aprendi a programar e tudo mais. Mas era cheio de disfunção, cheio de problema, lotado de problema. A começar por pagar mal pra galera, sabe? Tipo, todo mundo lá, pra você ganhar um salário decente era bem difícil. E a galera... tinha vários desses problemas de fábrica de software, né? A começar pelo nome, fábrica de software, assim, no geral. Óbvio que eu tô falando de um cenário de 10, 12 anos atrás. A gente aprendeu muito desde então. Espero que quem esteja num contexto desse já esteja um pouco melhor. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Inclusive, um parênteses, velho. Esse parênteses eu sempre faço quando eu vou contar pra você. Durante essa jornada eu trabalhava muito com Microsoft, né? Comecei a programar em .NET e tal. Na verdade, VB6, depois eu comecei pra .NET. E nesse meio do caminho eu conheci a Lambda, né? E eu já sentia na Lambda, pelo pouco que eu via, assim, de referência, e a Lambda sempre foi uma referência pra comunidade .NET. E pra quem não sabe, o VH é da Lambda 3, é da família Lambda 3. Pra encher o saco mesmo, né? Não, mas vambora, tá legal. É treta. Não, mas o VH, ele é da Lambda 3 e a Lambda sempre foi uma referência para a comunidade Microsoft, né? Sempre foi uma grande referência dentro da comunidade Microsoft de tecnologia. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente na Lambda. Então, quando eu tava andando na rua, assim, eu trabalhava perto da Lambda, né? Ali na região da Paulista. E aí, quando eu via a galera da Lambda passar, eu falava, puta, onde eu vou trampar nessa empresa aí, ó? Onde eu vou trabalhar, vou desenvolver software lá, ó, com essa galera, tá vendo? E tal, sonhando, assim, nos meus tempos de desenvolvedor júnior pra pleno ali. E aí, qual que é o lance, VH? Existe uma diferença entre a forma como a Lambda, pegando o exemplo aqui, né, trata a relação entre os seus funcionários e a forma como a maior parte das empresas que desenvolve software para o mercado trata os seus funcionários. Isso é gritante em vários aspectos, certo? Isso que eu sentia no ar, assim, a gente vê em muita palestra, a gente vê em quem trabalha e por aí mais, certo? Existe uma diferença entre essa forma que eu conseguia sentir naquela época, mas eu não conseguia instanciar. Hoje eu até consigo instanciar alguns aspectos, mesmo porque eu conheço a Lambda mais de perto, né? Mais por dentro, assim, de tantos papos que a gente bate. E aí, eu parto de um mapa que eu gosto bastante, que é um mapa que eu venho estudando há algum tempo, que é um mapa que consegue mostrar os diferenciais de uma empresa e da outra, e de outras, né? É um mapa que o Frederic Laloux traz no Reinventar as Organizações. Pra quem participa do bingo do Lula aí, marca aí na cartela que eu citei o Reinventando mais uma vez em um episódio, como sempre. E já falou do Pontes também, né? Já fez tudo. Falei do Pontes, mais um. Se eu falar do Peter Senge, a quinta disciplina, fecha o episódio. É o bingo do episódio. É o bingo do episódio. Mas aí, VH, qual que é o lance? Dentro desse mapa, tem 3 estágios de consciência das organizações, e aí é meio foda porque eu já tô falando de mapa e estágio de consciência, que é coisa que dá facilmente pra usar de uma forma ruim, né? Estágio de consciência, estágio de maturidade, estágio de organização e tal. Mas abstraindo todo esse mau uso de mapas no geral, os 3 estágios que eu vejo muito forte dentro dessa discussão que a gente está trazendo é o estágio que o Laloux chama de realizador laranja, que é bem o estágio da empresa que eu trabalhava. Assim, a ideia por trás do que a gente fazia não era necessariamente impactar o mundo positivamente, ou ter um impacto social de alguma forma. A ideia era, tipo, eu trampava, desenvolvia software para conseguir ganhar dinheiro para a empresa, e a empresa é isso. Também conhecido como trabalho no mundo, assim. E aí eu fico só um pouquinho menos pobre, o dono da empresa fica um montão mais rico, e a gente continua nessa brincadeira para sempre, né? Muito baseado no lucro. Lula, o que isso tem a ver com uma empresa ser com a narrativa, a historinha da empresa ser uma família não ser família? Porque eu já conheci empresas, tanto as um pouco mais modernas com uma postura positiva de trabalho, quanto as piores, né? Eu também estou no mercado aí já tem mais de 20 anos, e nos 2 casos, empresas ótimas que acham que a empresa é família, empresas péssimas que acham que a empresa é família. E o contrário também, né? Então, mas aonde que está essa conexão aí, né?
Porque no meu ponto, ele está muito conectado às histórias que a gente conta para nós mesmos e como organização para definir quais são os comportamentos que a gente quer que sobressaiam. E aí está a força de uma metáfora de empresa como família, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, VH. Não está e está ao mesmo tempo relacionado com o paradigma que uma empresa vive, que é o que você estava falando aí, Lula. Tá, eu anotei aqui, né, como... Primeiro, vamos entender qual que é o conceito de família que a gente está trabalhando aqui, né? Quando a gente fala, vamos primeiro pegar o significante aqui. O que a gente está entendendo que é uma empresa como família? O que a gente está entendendo que é esse símbolo família? Eu estou entendendo da conversa que a gente está falando aqui que a gente está usando a palavra família para designar um grupo de pessoas que se apoia mutuamente, que se gosta afetivamente, né, que tem um afeto, né, pessoas têm afeto umas pelas outras, que se sacrificam umas pelas outras. Que se sacrificam, então, que aí acho que aí entra o discurso oculto, e aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né, sobre o discurso explícito e sobre o discurso oculto dentro desse símbolo que a gente está trazendo de família. Acho que esse na minha percepção, é o ponto principal. Não é usar ou não usar o termo uma empresa como família. Qual que é o discurso que está por trás desta ideia de empresa como família? O que eu, líder de uma empresa, né, o que eu, fundador, ou o que eu, pessoa que estou falando isso, estou querendo dizer quando eu digo que essa empresa é quase como uma família? Porque eu posso estar só ali de alguma forma criando um relacionamento abusivo, porque muitas famílias são abusivas. É exatamente esse o meu ponto. E aí dando um exemplo, tá? Sem nenhum tipo de vitimismo nesse sentido, mas, por exemplo, na história da minha família, não existe uma figura masculina que tenha permanecido com qualquer uma das últimas 4 gerações. Então, todos os homens da família saíram de casa. E alguns saíram para montar outras famílias, alguns saíram porque saíram, enfim, não vem ao caso. Quando eu ouço e é inevitável a gente fazer isso, né? Ouvir uma alegoria de que a empresa é quase como uma família, eu penso, pronto, eu vou ter que me virar sozinho, eu de repente vou ter que lidar com situações de abuso e provavelmente eu vou ter que fazer isso com um sorriso no rosto, porque afinal de contas eu não posso largar ninguém que tá aqui, porque tá todo mundo fudido. Isso é outra coisa muito importante, é a gente entender família como um espaço no qual o amor é incondicional. Yes, muito bem. E isso também não é verdade, nem em famílias e nem em empresas. E a metáfora da empresa como família, ela pode incutir aí este discurso de que o seu amor e a sua devoção por este lugar e por este grupo tem que ser incondicional, porque a gente é família. Então aqui eu te apoio, eu tô aqui pra você, eu te amo, todo mundo se ama, etc, etc. Você toma no todo dia e você tem que amar estar aqui porque a gente é uma família. Quando a gente coloca isso dentro do contexto cultural brasileiro, né, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, a gente também está trazendo uma carga de abuso, de obediência, de não questionamento, porque faz parte da nossa realidade cultural muito disso. Então, eu gosto muito da ideia da gente discutir as coisas pelo que elas são. As metáforas, elas são importantes porque elas ajudam a contar histórias do que a gente quer que as coisas sejam, né? Mas é importante a gente relembrar, e aí trazendo o ponto, né, o reconhecer, né, que a gente, quando está dentro de uma organização, não está numa família, ainda que a gente esteja falando disso. E como tal, a gente precisa tratar como o que realmente é. No meu tweet, na thread que eu escrevi, eu dizia que eu nos onboardings da organização, eu sempre tento deixar isso claro. Que é justamente o seguinte, cara, isso aqui ainda é um trabalho, né? Ainda é um emprego, a gente ainda é pago por clientes, ainda é importante a gente entender de que existe um compromisso nosso como organização com as pessoas que estão entrando e nosso com os nossos clientes, que muitas vezes precisa ser cumprido.
né? Então, a gente não pode falar que é uma família, e aí por mais diversos exemplos, mas é porque existe sim uma tendência a gente apaziguar as brigas e não necessariamente tratar os problemas quando eles acontecem. É por isso que todos nós deveríamos fazer terapia, porque eventualmente a gente vai descobrir exatamente esses casos que a gente não discutiu quando precisava. Então, eu acabo deixando isso claro, é isso. Você vai descobrir que você não tem nenhuma obrigação de amor incondicional fora da empresa, né? Quanto mais dentro da empresa. Quanto mais, exatamente. Com ninguém, exato. Quanto mais numa relação trabalhista. Eu acho que, VH, esse discurso é muito bom porque você conseguiu chegar nesse ponto. Né? Você é uma liderança dentro da empresa que consegue perceber, inclusive, os problemas com o próprio significante de família, né? O significado significante ali de família, independente de empresa ou não, e consegue ir além para falar, ó, essa metáfora não serve. Qual que é o meu ponto com o transcender e incluir de novo? Quem tá passando a usar a metáfora de família, e aí é óbvio que tem um pouco de Lula coração de menino aqui, eu sempre trago, né? Eu tento manter meu coração puro. Um neném. Sempre tem o coração de menino presente aqui na coisa, que é, dado o movimento que a gente conversou, VH, da evolução da própria agilidade, existe um movimento das organizações em perceber a necessidade de respeito entre as pessoas, a necessidade de bons relacionamentos, a necessidade de um espaço de escuta, a necessidade de eu valorizar mais os indivíduos e as interações do que alguns processos e ferramentas por aí. Então, isso vindo junto com essa onda de agilidade, a gente começa a sair daquele estágio lá que eu coloquei das empresas mais tradicionais zonas e tal, e começa a trazer uma nova visão da própria relação entre as pessoas. Tô falando da parte boa, tá? A parte oculta eu abomino completamente. Essa parte aí de dê seu sangue por mais troco no meu bolso, troco, né? Troco bem entre aspas. Eu abomino. Agora, a boa intenção dentro disso me faz querer, eu, Lula, muito mais trabalhar dentro de um ambiente que tá buscando esse estágio em que indivíduos e interações se relacionem melhor. E é esse ponto que eu queria trazer. Acho que a Carol abordou por cima, assim, mas a metáfora da família, ela é só um dos sintomas para essa mudança que talvez a empresa esteja tentando fazer, ou para uma outra mudança mais negativa, que é para usurpar o máximo possível, certo? Não pode ser nem uma coisa nem outra, Lula. Acho que você aí provou o seu ponto de que você não consegue explicar o transcender e o incluir, porque você acabou de negar uma parte da realidade que existe. Qual parte? A parte ruim. Você, na tua fala agora, exatamente agora você falou, não, eu gosto de acreditar que isso é um movimento, tirando toda a parte ruim que acontece, não sei o que. Você falou exatamente isso agora, e essa é a proposta que a gente tá trazendo. Tirando na minha explicação. Eu sei que é a tua explicação, mas eu tô te dando, eu tô te exemplificando aqui como não dá pra gente tirar isso. Porque não dá pra gente... aí vou voltar aqui pra gente tentar aterrissar nesse exemplo que eu tô dando. Não dá pra gente acreditar que esse movimento ele é uma abertura para algo positivo. Concordo total. Não é isso que vai fazer, não é dizer isso. Você acha que o movimento não pode ser nem consequência de uma abertura para algo positivo? Eu acho que não é uma relação de causa e efeito. Qual? O movimento de dizer que somos uma família? Não, o uso da analogia, o uso da metáfora pode ser a consequência de uma tentativa de rumar para um lado mais humano. Não, eu discordo totalmente. Não sei se é a consequência ou uma tentativa. Não sei, eu não poderia afirmar isso, que é isso que eu tô querendo dizer para você. Eu acho que aferir isso é perigoso, porque faz a gente negar realidades que existem. E é isso que eu quero dizer com não dá. Não dá pra gente falar, putz, é positivo, porque pode ser uma abertura pra isso. Pode não ser. Então a pergunta é, da onde vem a metáfora? Eu vou fazer um julgamento ao mesmo tempo em que eu vou fazer um chute aqui, tá? Eu acho que ela é a metáfora mais fácil e mais preguiçosa de se fazer.
Porque ele é o exemplo que a gente tem. É o exemplo que a gente tem. É a tentativa que a gente tem de não lidar com os problemas, como a gente não lida com os problemas nas nossas famílias. Como a gente não tem uma relação madura e leva, né, são anos de terapia e entendimento para você realmente ter uma relação madura com os seus pais, com os seus tios, com os seus irmãos. As pessoas vão é quase como memória muscular. Para que a gente possa, quando está numa situação de família, é mais fácil falar, pô, eu gosto tanto das pessoas aqui, é como se fosse uma família. E tá tudo bem. Então, e aí, colocando um ponto importante, né? Eu não acho que as pessoas que constroem organizações são mal intencionadas, todas pelo menos, ao ponto de construírem uma narrativa que cria essa metáfora para a exploração. De verdade mesmo. Eu me lembro de uma frase que é não assumir má intenção, não assumir má intenção quando incompetência explica. Que é a ideia de que, não, de repente as pessoas simplesmente não sabem nada melhor. De repente as pessoas não estudaram sobre design de organizações, metáforas, não têm o conhecimento necessário. Então, a ferramenta que elas têm, por ser a mais simples, mais imediatista, mais preguiçosa de se fazer, a mais rápida, né? Elas assumem essa metáfora como sendo positiva. E é aí que eu reconheço, VH. É nesse ponto que eu reconheço, porque assumindo essa metáfora como positiva, junto com todo o ônus, vem também uma intenção de nutrir um espaço com menos relações em que uma pessoa esteja desrespeitando a outra. Intenção, tá? Tô falando de intenção. Intenção dentro de um contexto de ignorância, dentro de um contexto de desconhecimento, certo? Mas vem essa intenção junto. Ninguém fala de uma família do tipo, aqui vai ser uma empresa e a gente usa essa analogia de família, porque aqui, ó, é só treta, sabe? Mas é que a gente não se preocupa sobre nenhuma organização. Quando a gente vai montar qualquer organização, primeiro a gente tenta sobreviver. Essas coisas elas são intrínsecas e arraigadas à maneira como a gente pensa o trabalho. Fala, Carol. A Carol tá aqui gesticulando um bocado, concordando. Vamos lá. Porque eu tô assim, não dá pra gente relacionar com uma intenção. Não dá pra gente dizer que quando a pessoa fala que é uma família, não que é isso que eu quero dizer quando não dá pra gente aferir. Não dá pra gente relacionar isso com uma intenção. Porque aí vem o que o VH mesmo falou agora, da metáfora preguiçosa, que ela pode servir para uma coisa ou para outra. Sabe quando eu falo uma coisa e falo tanto até essa coisa virar verdade? A metáfora da família, ela pode vir daí, ela pode vir de uma realidade que eu quero negar, sabe? Eu posso começar a usar a metáfora da família para querer acreditar realmente que aquilo é uma família. Mas não é uma intenção de que isso vire. É querer ignorar os problemas que acontecem ali. Não é querer trabalhar os problemas que estão ali. É querer vender uma ideia de que usar isso como um argumento de venda para as pessoas entrarem lá e não fazer nada para que isso se aproxime de uma família ou não. Eu posso só dizer isso para me sentir melhor comigo mesmo porque eu não dou boas condições de trabalho para as pessoas e aí tô querendo... Tem N possibilidades. Isso. Mas qual que é o padrão? O que eu quero trazer aqui é o padrão. Quem usa a metáfora de empresa como família, geralmente tá usando a partir de qual padrão? Se eu pegar uma amostragem de 1000 empresas, 100 empresas que usam essa analogia, qual que é o padrão que eu vou encontrar dentro dessas 100 empresas? Eu acho que é uma especulação muito grande. Eu posso fazer, da mesma forma que você está especulando, eu posso fazer um julgamento sobre isso. Se você pegar 1000 empresas que usam metáfora como família, todas elas dificilmente discutem sobre o trabalho como trabalho. Todas elas são muito mais preocupadas em a gente não resolver os problemas, não discutir seriamente sobre as tretas e querem fazer alguma coisa que vão empurrando com a barriga para fazer acontecer. Aí pode, quem quiser twittar para tretar comigo, é verdade, se a tua empresa usa isso, é o reflexo de uma tremenda incompetência sobre pensar o trabalho. E ela deveria ser, e a gente deveria ser contra isso. E tá tudo bem, assim, voltando, né, no reconhecer e aceitar isso para a mudança, é dizer, cara, a gente não sabe falar sobre o trabalho aqui dentro. E falar sobre o trabalho, não falar de trabalho. Todo mundo sabe falar de trabalho. Mas a gente, é difícil, e mesmo assim, 11 anos agora, em setembro, 11 anos de Lambda, teve momentos da gente simplesmente ter que se preocupar com executar o trabalho, não falar sobre o trabalho, né? E tá tudo bem, só que a gente precisa discutir sobre como a gente executa o trabalho, o que está por trás dos comportamentos que aparecem, o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz, voltar de tempos em tempos e desafiar as premissas. Então, consistentemente desafiar por que a gente tem
essas premissas de trabalho? Por que a gente continua acreditando nisso aqui como sendo importante? Eu posso dar um exemplo que a gente fez logo no meio da pandemia com a Lambda 3, que foi, cara, para que a gente está fazendo isso? Né? Agora o mundo tá quase acabando, tá uma merda, tá difícil para todo mundo que tá em casa, eu não aguento mais, o Giovanni não aguenta mais, e o que a gente faz? Falei assim, não, pera, a gente tá nisso por causa disso, disso, é a hora da gente pensar no futuro da organização, é importante, agora a gente precisa focar nesse tipo de coisa. E esse questionamento, vou fazer mais um julgamento aqui para as pessoas me xingarem muito no Twitter, esse julgamento tá na cabeça das principais lideranças da organização. Então não vem com a desculpa de que não, porque as pessoas que entraram, que pensam assim e tal, porque os comportamentos que são aceitos são tidos como aceitos por toda a liderança e quem desenhou aquela organização. Então é reflexo da incompetência, sem má intenção, mas muitas vezes o desconhecimento, a falta de conteúdo e tal, daquelas pessoas que estão tocando as organizações para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Vou complementá-lo antes de você falar, vou evocar o Otto Scharmer aqui, que a gente está lendo teoria agora lá no Pontos. Dá pra entrar no bingo, mais um pro bingo. O Otto Scharmer, ele fala em algum momento a seguinte frase: fazer a mesma coisa, você pode fazer a mesma coisa várias vezes e obter diferentes resultados a depender da sua intenção. Então, aqui, que é isso que o VH tá falando também, da gente pensar o trabalho e falar sobre o trabalho, e aí o lance da metáfora da família e por que é difícil aferir uma coisa, porque a não ser que a gente vá de fato fazer uma pesquisa científica e entender essas empresas o que elas estão falando para sacar qual é a intenção da maioria, a gente não vai saber. E aí é esse o lance, voltar no lance da crença, no ponto cego, na intenção. Qual que é a intenção daquela pessoa quando ela está usando essa palavra? E aí, o VH aqui muito bem disse, e eu concordo com ele, na verdade eu que estou dizendo isso em complemento, não é muito sobre a metáfora em si da empresa como família. É muito mais sobre o que a gente está querendo dizer quando a gente diz que a nossa empresa é uma família. Será que a gente está pensando nisso? Quando a gente usa esse termo, né, quando a gente fala uma coisa dessas, o que está por trás desse discurso? A gente está conversando sobre isso? O que eu quero acreditar quando eu falo que a minha empresa é como uma família? O que eu estou querendo dizer quando eu trago esse termo? Eu estou querendo dizer que todo mundo se apoia, que tudo lindo, maravilhoso, como a gente falou lá atrás, ou eu tô só dizendo isso porque todo mundo diz e não tô realmente pensando criticamente o meu trabalho e as minhas estruturas e o que eu tô fazendo aqui? E daí pra frente eu acho que essa frase, assim como tantas outras, ela pode servir de um pontapé inicial para começar a discutir esse assunto. Por que a gente tá dizendo isso? Agora, existem outras metáforas? Eu parei pra pensar agora e pensei, não, tudo bem, né? Beleza, estamos falando de família e tal, mas que outras metáforas eu já ouvi pra falar de trabalho? E eu não me lembro de nenhuma outra. Existe. Quais? Existe. Fala. Esse é o ponto. E existe um padrão. As 100 empresas que eu coloquei, existe a pesquisa por trás e tudo mais, que é o mapa que eu estava apresentando, o mapa que eu trouxe antes. Que mapa? Do Frederico Laloux, Reinventando as Organizações. Eu tinha parado no laranja. E ele traz pro laranja, VH, a metáfora, né? Porque eu tinha falado das empresas que estão buscando resultado, né? Resultado financeiro, né? E tudo mais. A metáfora geralmente é a máquina, certo? Então, azeita uma área, azeita outra área, azeita uma pessoa, azeita outra pessoa. Ele põe um pouco de óleo, lubrifica um pouco mais e bota pra rodar, né? Bota na esteira que a coisa sai. Então essa é uma das metáforas para esse estágio. Verdade. Aqui a gente funciona que nem se fosse uma máquina. Beleza. Isso. A otimização das partes vai levar à otimização do todo, né? Teoricamente, assim, e por aí vai, né? Bem mecanicista e industrial. E as empresas que o Laloux estudou, né, e pesquisou, que estavam buscando a valorização das relações, a valorização de comunidades, comunicação, colaboração, consenso, harmonia, tolerância, integridade, respeito e algum nível de equidade como valor, estavam buscando. Percebe que não é que elas usam isso, não é que elas têm
isso. Elas estão buscando, tipo, pô, isso aí é importante, né? Que vem muito com essa hype da própria agilidade, né? Pô, não, a gente tem que buscar isso. Essas empresas têm como um dos padrões usar essa metáfora guia da família. Esse é um negócio que o Lalu traz na obra dele. E aí, o meu ponto principal é que eu concordo com tudo que vocês falaram. E aí é assim que acaba a treta. Por quê? Porque eu não acho que essa metáfora é boa para organizações. O lance é, eu reconheço que ela tá lá. E eu reconheço que ela é um passo para talvez transcender essa metáfora da máquina. Talvez, né? Talvez transcender essa metáfora da máquina. Bom, então a gente já pode parar o podcast, porque eu achei que você concordava. Você deu a entender que concordava com a metáfora. Podemos parar o podcast já. Aí tem que ter episódio, né? Tem que ter episódio, cara. Se não tem episódio, se não tem discussão. Não, mas a partir disso, assim, a partir dessa ideia de que talvez várias dessas empresas que usam essa metáfora como guia, né, segundo o que o Lalu traz, estão procurando uma noção de comunidade, de comunicação, de colaboração, de respeito, que é o que a gente vê no mercado que está buscando agilidade, tá? Se você vê quem está dando, as organizações estão dando os primeiros passinhos na agilidade, pô, não, comunidade, colaboração, respeito e tal. Às vezes, muitas vezes, várias vezes só no discurso, mas é uma busca, né? Uma busca, talvez por isso. O que eu quero discutir é a próxima metáfora, porque você, VH, quando você fala da Lambda, você já traz um aspecto de que, ó, essa metáfora já não serve. Muito menos a de máquina, né? Pelo amor de Deus. Isso daí nem se discute. Mas essa metáfora da família já não serve. E aí você tá trazendo algo além, que é foco, não desvalorizar a colaboração, a comunidade, respeito, isso daí tá no cerne, assim, da própria organização, no cerne da própria Lambda, mas você já traz uma busca pelo trabalho sendo gerido, pelo trabalho sendo feito de uma forma a gerar impacto positivo pro mundo e por aí vai. Então você já traz uma metáfora talvez diferente. Se eu pensar agora para responder a tua pergunta sobre qual é a metáfora que a gente montou a Lambda, eu não sei responder, porque eu não acho que a gente use uma metáfora. A Lambda se organiza como? Ela não se organiza lá no modelo do Starfish lá do Craig, ela não se organiza como rede, ela não se organiza como tribos. A gente nem usa essas metáforas. E é interessante pensar sobre o que a gente está falando aqui, que a gente nunca tentou definir uma metáfora que representasse a Lambda 3. A gente sempre tentou definir quais eram os princípios, né, o propósito e princípios por trás disso. Porque a metáfora ajuda a comunicar, né? Ela sempre vai ser uma forma mais fácil da gente descrever o que a gente está vendo ou está vivenciando. Mas eu realmente, talvez seja uma falha total nossa, né? Que toda vez que a gente vai explicar sobre a Lambda, a gente não usa metáfora nenhuma. A gente fala que, bom, e aí sobre a Lambda e outras empresas com quem eu já conversei também. A gente é uma empresa de tecnologia que trabalha entregando, sei lá, produtos digitais e que se organiza de uma maneira altamente colaborativa e transparente. Eu preciso de uma metáfora para isso? Dá pra pensar em umas 10 aqui de cara, hein, velho? Precisar não, mas dá pra pensar em uma, vai. Eu queria voltar um pouquinho lá no Lalu. Eu acho que você trouxe um ponto da metáfora da empresa como família que o Lalu traz lá no Paradigma Verde, de comunidade, etc, e a preocupação com o outro e tudo mais, em detrimento da empresa como máquina. E de fato o Lalu traz ele traz esse comparativo no livro, mas não era em cima deste lugar que eu estava falando, porque empresas que estão no Paradigma Laranja ainda usam a metáfora da empresa como família. Não são só, que é isso que eu quero dizer, não é uma relação de causa e efeito. Não, fato. É uma relação. E não quer dizer que todas as empresas que estão no Paradigma Verde tratem a empresa como família. Não, fato. Ou que estejam além disso. É essa questão. Apesar da metáfora servir muito bem, né, nesse sentido, eu acho que o ponto aqui meu do VH é que era o que eu estava trazendo da intenção também, a gente precisa tomar cuidado com como a gente está usando essa metáfora e por que a gente está usando essa metáfora. Eu queria só pontuar isso para não parecer que, então toda empresa ou toda pessoa que fala da empresa como família está dentro do que o Lalu colocou lá na pesquisa, enfim. Com certeza. Mesmo porque o próprio Lalu, inclusive eu tô com a versão ilustrada do Reinventando as Organizações aqui, e tem uma imagem tão bonita, cara, eu vou te mandar por foto depois. Vou colocar lá no backstage, k21.link/Love the Problem. Tem uma imagem bem bonita de uma organização, assim, tipo um prédio, representando uma organização e pintado de várias cores, né? E essa já é uma das ideias base, assim, a gente não tem uma cor só, né? A empresa é laranja, é verde, a gente tem vários traços e
se você tem uma pintinha ali verde porque você tá usando essa metáfora, isso lembra de longe, assim, qualquer coisa que a gente tá falando, isso não caracteriza que você tá usando isso da forma como as organizações que estão nesse paradigma, são majoritariamente assim, fazem, né? O que eu quero dizer é que pode ser que tenham empresas que estejam usando isso e que não tenham nem esse pintadinho de verde. Total, é bem possível. Do lance do existe a intenção, não existe a intenção, pode nem ter esse pintadinho. É bem possível. E aí, VH, pensando na metáfora, e aí já que a gente tá falando aqui de Laloux, né, o próprio Laloux traz a metáfora do paradigma TIL como uma empresa enquanto organismo vivo, né, e não uma família ou uma fábrica. É um organismo vivo como um ser vivo, que tem várias células e que tem vários sistemas e que esses sistemas funcionam de forma independente, porém a interrelação desses sistemas faz com que esse grande organismo se mantenha vivo. Então aí, de repente, para pensar na metáfora aí de vocês. Que casa muito com a própria perspectiva de pensamento sistêmico, né, Carol? Que abraça um pouco da ideia de complexidade. No geral, um sistema vivo é muito mais complexo que uma máquina, e um sistema vivo é muito mais... Tem uma função muito mais específica do que uma família, né? Uma família não tem uma função específica assim. Então, usando o próprio pensamento sistêmico, entendendo a empresa como um organismo vivo, a gente começa a talvez trazer boas discussões, que qual que é a função desse organismo, né? Não é simplesmente sobreviver, esse organismo tá ali, ele tem alguma função frente ao mundo, ele é parte de um mundo maior, né? Não dá pra gente dizer, todas as partes desse sistema vivo são iguaizinhas, todas as partes se amam. Não, meu braço não ama minha perna, sabe? Cada um tem uma função dentro desse sistema vivo e eles operam, né? Eles têm o resultado que eles precisam ter. E algumas são mais vitais do que outras também. Né? Exato. Você vai ter estruturas que são vitais para aquela organização e estruturas que não necessariamente são. Também é importante de pontuar. Deixando parênteses aqui, Carol, que não é porque qualquer empresa está usando a metáfora do organismo vivo que também está pintando de qualquer cor, tá? Quem tá pensando sobre isso, não. Isso é uma máxima para o episódio inteiro, era o ponto que a gente chegou. Mas como você vê, VH, se a gente fala Lambda 3 como um organismo vivo, como que isso te soa? Eu gosto da ideia. A gente tem, com a venda da Lambda, a gente está pensando sobre o que vem para frente, né? E a gente gosta e tem estudado muitos modelos de Beyond Budgeting, Beta Codex, estruturas TIL e tal. E aí, quando eu venho falando sobre qual é a menor unidade dentro da organização, a gente fala sobre uma célula, né, que representa um grupo de pessoas. Então, acho que é bem conectado, sim. É bem conectado com essa ideia. Quem sabe daí surge alguma coisa, né? Mas eu ainda... E aí, de novo, assumo aqui a total ignorância. Eu ainda tenho dificuldade de... Ao invés da gente falar sobre os problemas que a gente está tentando resolver e o que a gente quer construir, a gente usar metáforas como ferramenta. E aí é uma dificuldade pessoal minha mesmo. Acho que a autocrítica é tão grande, quando eu penso falando que está vinculado ao organismo, e tem o braço e a perna que não se amam. Assim, pra quê? Pra que a gente vai fazer isso? Vamos discutir sobre o problema, entendeu? Porque todas as metáforas vão ter o seu lado sol e sombra, né? Eu já vi você falando. Então... Aí eu ouvi da Carol, você ouviu a Carol. E eu me pego pensando em discutir, em tentar me convencer de que a metáfora não é a melhor possível, ao invés de discutir sobre o que a gente espera alcançar. Aí começa a discutir a metáfora ao invés do que tem que discutir. E aí passa a ser o modelo ao invés do resultado em si, né? Eu vou discutir, mas e aí? Eu sei lá, eu acho que é uma característica minha mesmo. Talvez por ser mais pragmático, eu prefiro muito mais a gente discutir. Porque, por exemplo, a gente falar sobre os princípios, sobre o propósito, sobre o que a gente quer alcançar, para falar isso eu não preciso de metáfora. Para falar sobre como a gente vai quando a gente vai colaborar, o que é esperado de cada uma das pessoas, ou dos grupos, ou das células, eu não preciso de metáfora para discutir isso. Mas eu preciso, obviamente, de uma maturidade maior para entender que eu estou falando sobre o trabalho que a gente executa. Né? Eu acho que você não precisa mesmo, VH, mas eu acho que histórias vão ser contadas. Histórias são contadas. E esse é um fato, assim. E aí essas histórias podem ser sobre coisas reais que aconteceram, pode ser sobre lendas que aconteceram, pode ser sobre coisas reais que acontecem, lendas que
existem no ambiente. E metáfora, no final, é um jeito de contar a história, né? Alguma história que você está contando e está trazendo. E eu tenho valorizado cada vez mais. Eu também sou um cara que sempre me entendi como objetivo e racional, assim. Toma ali terapia, né? Ali pra entender que nem tudo é codificável, né? Ali, tem a ver, talvez, até com a parte de desenvolvimento de software, né? Ali, putz, se eu não conseguir botar em código, a coisa não é sistematizável, não existe e começa a ignorar, né? E eu tenho cada vez mais dado valor a essas coisas subjetivas com a sua luz e com a sua sombra também, assim, e aceitando. Então, talvez, VH, ao invés de uma metáfora, usa uma música pra Lambda, assim. Pronto, uma música que simboliza uma pintura pra Lambda, sabe? A Lambda é isso daqui, ó. Pá, faz uma pintura. Tem o lance também, como você falou, Lula, das histórias e do gerar entendimento. Acho que a metáfora é importante para gerar entendimento. Tem o nome, pouco importa. Eu tava hoje falando disso lá no PicPay, né? Pode chamar de pepino, se você quiser. Você quer chamar isso aqui que a gente faz de pepino? Tá bom, tá excelente. Chama do que você quiser, desde que a gente consiga fazer o que tem que ser feito, é isso. Fazer o nosso trabalho, desde que a gente consiga entregar valor e chegar do outro lado. E hoje mesmo falei, Shakespeare falou lá atrás, no Romeu e Julieta. Shakespeare falou, se Rosa não se chamasse Rosa, ela teria o mesmo odor? Falou lá, Romeu e Julieta, ele já tava falando isso. E é isso aqui. Se não chamasse Rosa, se Rosa chamasse Girassol, ia ser a mesma coisa. Ela ia ser rosa igual, ela ia ter cheiro igual, ela ia ser a mesma coisa. Então não adianta nada. A metáfora aqui, ela só serve pra ou a gente se enganar e chamar Rosa de girassol, ou a gente gerar entendimento daquilo que a gente está construindo. Acho que é esse o paradoxo aqui, né? Que a gente tá falando. Quando chegou o VH aqui falando, não pode chamar a empresa de família, porque não sei o quê. Talvez seja isso, né? A gente tem alguém querendo chamar a rosa de girassol, tem gente querendo chamar a bola de quadrado. E não é isso. Então vamos fazer um movimento contrário. Vamos entender o que a gente está fazendo e aí vamos gerar uma metáfora. Eu acho que tem um papel simplificador em usar metáforas, que tem um lado positivo, que facilita a explicação. Então, por exemplo, se eu falar, à medida em que as organizações vão ficando mais e mais complexas, você precisa ter esses subterfúgios para discutir sobre o que a organização é. Mas, ao mesmo tempo, simplifica a conversa, porque a gente para de discutir sobre o que a organização é e começa a discutir sobre aonde que ela diferencia da metáfora. Por isso que a gente fala que a empresa é uma família, a primeira coisa que você vai ouvir de algumas pessoas vai ser, cara, minha família é uma merda. Como assim aqui é igual a família? É uma super simplificação, né? Nem todas as famílias são ruins. Nem todas as empresas que são ruins, né? Quando você fala que a empresa é uma família, você está trazendo essa visão simplificada sobre as relações interpessoais, o trabalho que precisa ser entregue, as complexidades que são completamente fora do contexto familiar, e você esquece isso, né? E eu acho que esse é uma parte do porquê eu tento não usar metáforas quando a gente está discutindo sobre o trabalho. É mais importante a gente discutir o trabalho. Entendeu? Vocês assistiram Toy Story 4? Não, parei no 2. Recomendo muito assistir o 4, é bem bonitinho. E no Toy Story 4, pra quem assistiu, tem o personagem que é o Garfinho, que é um garfinho de plástico com 2 olhinhos assim, que a personagem monta, a criança, e ele vira um brinquedo. Porque ela criou como um brinquedo e ele cria a vida ali no contexto da mágica do Toy Story. Só que o Garfinho, ele acredita que ele é lixo, porque ele veio do lixo. E aí ele fica querendo voltar pro lixo, fica fugindo, querendo ir pro lixo, etc. Pessoal, quero que conheçam o Garfinho. Olha só que coisa! Olha como os braços são longos. Lixo? Não. Brinquedos. São todos brinquedos. Lixo. Não. Aquele é o lixo. Esses são seus amigos. Woody. Só um minutinho, Jess. Então, todo mundo aqui tem que garantir que nada aconteça com ele. Aconteceu alguma coisa com ele. Macacos me mordam. E aí tem uma cena muito bonita que o Woody conta pra ele tudo sobre como é ser um brinquedo, o quão bonito é ser um brinquedo, quanto ele tem que ser o brinquedo da menina e etc. E aí o Garfinho olha pra ele e fala, então quer dizer que ela
me ama muito e que ela se sente muito bem quando tá perto de mim e que ela quer ficar comigo porque eu gero conforto, etc. E o Woody falou, isso quer ser um brinquedo. Aí o Garfinho olha pra ele e fala, então quer dizer que eu sou o lixo dela? Porque pra ele, o lixo era esse lugar de conforto. A lixeira era esse espaço bonito, confortável, não sei o quê. A partir dali ele entendeu. Depois que o Woody trouxe toda a explicação do que era o sentimento, a relação, aí ele olhou e falou, então eu sou o lixo dela. E ele ficou muito feliz porque ele descobriu que ele era o lixo dela e não o brinquedo. Eu risco significantes e significados aí. É esse o rolê. Sensacional a historinha, Carol, pro final, Garfinho é o lixo dela. E eu quero fazer uma pergunta sobre significante e significado pra fechar. Porque existe pelo menos uma metáfora, VH, na Lambda 3. E eu quero que você me explique essa metáfora. Que é o nome Lambda 3. O que é Lambda 3, pelo amor de Deus? Já é uma metáfora de alguma coisa. Não, a gente tinha outra metáfora. A gente tinha outra metáfora que a gente parou de usar. Falar sobre a primeira primeiro, que a gente falava que era uma democracia organizacional. Ah, era o nome. E essa é uma péssima metáfora. Porque... De 2021... podemos afirmar com todas as letras. A gente já falou algumas vezes sobre isso no podcast da Lambda 3. Aliás, acesse o podcast da Lambda 3, podcast.lambda3.com.br. Boa. Quando eu falo que é uma metáfora ruim, do que eu tô falando, né? Porque ela tenta nos levar e ela gera discussões que muitas vezes não são produtivas, do tipo, mas se aqui é uma democracia, por que a gente não vota em nada? Tem todo um entendimento que vem junto, né? Um entendimento que vem junto. Aí você tem que explicar, não, pera, nem toda democracia se vota em tudo, voto é uma ferramenta. Aí é quando a gente olha para os exemplos de democracia que a gente não tem bons exemplos de democracia nos dias de hoje, no Brasil, né? E nos últimos anos como um todo. Então, ela entrava na frente da gente discutir sobre o trabalho. Que, o que está por trás em falar que é uma democracia organizacional? Tinha, obviamente, uma conotação de treta, né? Vamos tretar porque a gente quer discutir sobre o modelo de trabalho, então, obviamente, tem um pouco disso, né? Botar lenha na fogueira. Tinha uma característica de, eu quero, o que de democrático que eu quero trazer para a organização? Alta transparência, autonomia e colaboração. Então, por que a gente não fala sobre isso? Por que ao invés de falar que é uma democracia organizacional, a gente não fala que a gente é uma empresa? Cujos 3 grandes princípios são alta transparência, autonomia e colaboração. E a partir daí, eu consigo dizer assim que quando a gente começou a olhar para isso dessa forma, eu acho que a empresa deu um salto do ponto de vista de organização. Porque a gente mesmo não precisou ficar se explicando da metáfora, entendeu? Só um parênteses, acho que tem uma conclusão boa aqui, que é uma metáfora que precisa ser explicada, talvez não seja uma boa metáfora. Incrível, ótimo. Uma metáfora ótimo. que gera mais distorção do que explica qualquer coisa. Ótimo, não faz no menor sentido, né? O Woody precisou explicar pro Garfinho aí, né? Então, talvez não era o nome é adequado. Cara, o nome vem do filme de 1982, A Vingança dos Nerds. É um filme que envelheceu mal, é um filme hoje bastante sexista e por vezes homofóbico. Mas ele tem dessa ideia por trás do lance lá do Lambda, cultura nerd dos anos 80 e tal, e vem daí, né? A gente evita de falar sobre isso, tentando, de novo, ressignificar essa metáfora, né? Justamente porque não é um bom momento, não é mais um momento como um todo nosso cultural com relação a isso, entendeu? Uhum. Mas o nome tá lá, o nome persiste, né? E o nome vai ser eterno. Porque o nome não vai mudar. Então é interessante reconhecer, olha lá, fazendo o wrap-up do nosso podcast, é importante reconhecer de que o nome foi uma escolha por uma identificação de uma cultura dos anos 80, que tá por trás da referência de um filme que não é a melhor referência, de maneira geral, mas que hoje, para nós, representa a organização que a gente construiu. Coincidentemente, 3 pilares. Lambda 3 com 3 pilares de transparência, autonomia e colaboração. Aí, ó, já usando mais da metáfora, transcendendo aí, ó, e aproveitando toda a metáfora. Não, mas é isso. Tinha alguma coisa, aqui ó, lendo a própria wiki do Reinventando as Organizações, que vai estar no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Ele fala aqui, ó, que a metáfora guia de família
é muitas vezes usada por organizações simplesmente como uma ferramenta de marketing. Ao invés de ter uma intenção real ali, o próprio Lalu tá trazendo. Como pode? Meu Deus do céu, esse mundo de marketing. Sensacional. Obrigado pelo papo, VH e Carol. Vocês sabem que eu só treto entre amigos, né? Assim, esse é um mantra do Lula. Assim, se é alguém que eu não gosto, eu não treto. O objetivo do Lula é tretar entre amigos. E no final não era treta. É óbvio que era só uma isca, porque eu queria trocar ideias sobre todos esses aspectos aqui. Valeu, VH, valeu, Carol. Vocês querem deixar alguma mensagem final assim pra galera? Pá, leiam um livro. Cara, nossa, não precisa ler o livro, mas ouça o CD sobre o livro do Tim Maia Racional. Do Tim Maia Racional, volume. Melhor referência que eu posso deixar para todas as pessoas. Racional, Sociedade de Desencanto. Posso sugerir um episódio aqui ao vivo e fazer enquanto tá gravando, né? Porque aí o Lula não pode... Comprometimento não, na hora. Mas eu acho que muito do que a gente tratou aqui tá por trás uma discussão de por que a gente faz o que a gente faz, né? E aí uma sugestão ia ser a gente tratar o tema do jogo infinito, né? Do Simon Sinek. Putz, isso tá... Nossa! Eu acho que tem aí um papel bem interessante e que toca muito nisso, né, do que a gente está falando, né, construir organizações, como a gente fala sobre o trabalho, como a gente reconhece o bom e o ruim da coisa que a gente faz, como a gente transcende a organização do nosso trabalho. Eu acho que tem uma proposta interessante aí pra gente discutir. Bela ideia, VH, bela ideia. Curti, já vou botar aqui no backlog. Manda um invite. Inclusive, já fica a dica de link aí, o Simon Sinek, o Jogo Infinito. Tem sido muito discutido na K21 com os nossos clientes. Se você quiser pegar o link, k21.link/LoveTheProblem, tá lá nas referências. Carol, leia o livro, ouça o que, veja o que, recomendações. Eu pensei agora que um bom complemento para essa discussão que a gente teve aqui foi um episódio do Love the Problem que saiu recentemente da liderança espiritual. Nossa, esse daí, ó, Panda, Karen e Lívia mandaram muito bem. Fala bastante sobre a luz, né, que aqui a gente falou bastante da sombra da metáfora. Eu acho que esse episódio da liderança espiritual fala muito da luz da empresa como família, no sentido de um símbolo de um lugar que se apoia, de pessoas que estão conectadas, né, e tudo isso mais que a gente coloca de positivo na metáfora da família. Acho que é um bom complemento. Sensacional, bela recomendação. Eu vou recomendar o Pontes, Carol, porque sim, assim, ouçam Pontes e Elefantes. Porque sim, tá aí. Não, mas esse episódio foi um episódio que me lembrou muito Pontes. Eu chamei a Carol aqui também propositalmente, e o VH também, altas discussões. A gente não pode ter mais nesse momento elas presencialmente em eventos assim, então altas discussões aqui no podcast, mas no Pontes a gente sempre tem discussões que me fazem ir além, assim, igual foi nesse episódio. Então, obrigado VH, obrigado Carol. Muito obrigado. Pra quem ouviu, bota feedback em k21.link/LoveTheProblem, porque esse daqui merece, hein? Tem discussão que não acaba mais. Bora continuar por lá. Beijo, galera! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.